Alô. Eu nasci para adorar. A essência da adoração, hoje é o título da palavra. O Catecismo Menor de Westminster, na Inglaterra, de 1619, diz o seguinte: fomos criados para adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Você pode dizer isso? Eu fui criado para adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Amém. E o Salmo 50 é o Salmo... Um treco aqui para prender a folha. O Salmo 50, o tema dele é esse. Tanto que o título dele na Bíblia King James é A Essência da Adoração a Deus. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. E Asaf é interessante, você vai perceber mais para frente na palavra por quê. Asaf era líder da música, era um dos líderes da música na época de Davi. Davi o nominou como um dos líderes da música nas celebrações do templo. E nesse salmo ele mostra o próprio Deus vindo diante do povo para o advertir. Numa teofania. Teofania na Bíblia é quando Deus vem em pessoa diante do povo ou de alguém de qualquer forma visível. E aqui nesse salmo ele vem, e o salmo já começa descrevendo a sua majestade e o seu poder. Preste atenção durante a palavra que esse salmo vai em vários momentos falar a respeito das virtudes de Deus. E aqui ele já começa falando da sua majestade e do seu poder. E ele diz ainda, no salmo que nós vamos ler daqui a pouco, que precede a Deus, vem antes de Deus, um fogo devorador. E ao seu redor, uma terrível tempestade. É interessante porque os reis, rainhas, os poderosos, as pessoas importantes, quando chegam para apresentar-se diante do povo, muitas vezes eles vêm, e na frente vem uma comitiva, ou vem um desfile do exército, para mostrar o poder e a importância daquela pessoa. E Deus vai se apresentar diante do povo, então diante dele vem o quê? Uma comitiva? Não. Vem um fogo devorador. E ao seu redor vem uma tempestade terrível. Eu nunca vi nenhuma outra autoridade com esse tipo de comitiva, que demonstra o poder, a glória e a majestade do nosso Deus. E ele vem, e diz o Salmo que ele resplandece. Olha outra virtude de Deus. Deus brilha. Quando ele chega, a luz chega e ilumina a todos. Ele resplandece. E ele vem para falar ao seu povo. Ele vem anunciar a sua justiça. Outra virtude. Ele vem para dizer ao povo e adverti-lo sobre alguma coisa que nós vamos ver. E mostrando mais uma vez o seu poder, o Salmo diz que ele convoca céus e terra, ou seja, todo o universo, como testemunha do que ele vai falar.
E aí ele lembra o seu povo de quem ele é. Ele é Deus. Ele é o seu Deus. Então vamos ler do versículo 1 ao 7, o Salmo 50 diz: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, ao seu redor ruge grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: Congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. O problema da época, e esse é o motivo porque Deus vem para advertir o povo, é que embora o povo continuasse na sua prática dos sacrifícios de animais, nos holocaustos e em todos aqueles rituais que a lei exigia, embora eles continuassem fazendo tudo isso, Deus não estava contente com eles. Por quê? Porque isso tudo, com o tempo, foi perdendo o seu significado. Foi se tornando algo mecânico, algo por um costume. E eles faziam aquilo sem o coração. Eles limitaram a sua relação com Deus a esses rituais. Eles limitaram a sua relação com Deus a esses sacrifícios de animais vazios, mecânicos, achando que isso bastaria para agradar a Deus. Eu faço tudo direitinho, o que foi mandado na lei, e Deus vai se agradar de mim. Acontece que não é isso que acontecia, porque eles perderam o sentido espiritual da coisa. Eles perderam a essência da adoração. Essência quer dizer o próprio sentido, o próprio significado da adoração, a própria adoração. O que eles faziam agora eram meras atitudes religiosas e nada de adoração. Mas o sacrifício que Deus queria não era o de animais. O sacrifício que Deus queria era o de ações de graça. E o que Deus queria é que eles cumprissem os votos que eles haviam feito através da aliança com Deus. Deus não os repreendia pelos sacrifícios, mas Ele os repreendia pela forma como eles eram feitos. Então vamos ler aí do 8 ao 14, o Salmo, que diz: Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Outra virtude, tudo é de Deus, e Deus não precisa de nada nosso. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará.
Interessante como muitas vezes nós pegamos alguns versículos da palavra e tiramos do contexto, né? Esse versículo aqui, ele faz sucesso. Invoca-me no dia da angústia e eu o ouvirei, o livrarei e você me glorificará. Mas isso está atrelado ao que veio antes. Olha, eu não estou contente com vocês. Eu não estou querendo sangue de bodes nem de carneiros. O que eu quero é um sacrifício diferente. Um sacrifício de ações de graça, de reconhecimento do que eu realmente faço e tenho feito e de quem eu sou, o seu Deus. E que vocês cumpram os votos que vocês fizeram comigo, na aliança que eu tenho com vocês. Então, vocês me invocarão na angústia e eu os livrarei. E vocês então me glorificarão. Vocês então estarão fazendo uma verdadeira adoração. Hoje, quem é o Israel de Deus? Nós, a igreja. Hoje nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então essa advertência nos serve muito bem. O nosso culto de adoração não envolve sacrifício de animais, mas envolve certos rituais. Nosso culto, por exemplo, como que ele é feito? Um tempo de louvor, oração, oferta, comunhão, como nós vamos fazer hoje, na mesa do Senhor, a comunhão da ceia do Senhor, renovando os votos que nós fizemos, a nossa aliança com o nosso Deus, de sermos obedientes e submissos a Ele. Assim acontecem os nossos cultos, as nossas celebrações, e não tem nada de errado nisso. Deus não nos repreende por isso. Deus nos repreende pela forma como nós fazemos isso. Precisamos estar atentos, colocar atenção à forma com que participamos dessas coisas. Como hoje, por exemplo, na ceia, para que ela não seja apenas um rito, apenas algo mecânico, feito no modo automático. Uma religiosidade que perdeu o seu sentido verdadeiro. Um problema que temos hoje, e que é preciso que nós, pastores e líderes, estejamos advertindo o povo, é sobre o louvor e adoração. Louvor e adoração são termos que estão na boca do povo crente. Sucesso total, louvor e adoração. Desde quando substituíram o órgão nas igrejas tradicionais e os corais por bandas, muitas vezes de altíssima qualidade, desde quando isso aconteceu, as igrejas chamadas modernas, e isso é uma pesquisa que foi feita, as igrejas modernas passaram a investir mais dinheiro em equipamentos de som, instrumentos, iluminação e decoração dos templos do que em missões, em evangelismo, em assistência social. Vocês ouviram o que eu disse? Não, isso é pesquisa. As igrejas modernas investem mais no tempo de louvor do que no evangelismo, em missões e em assistência social. O momento de louvor e adoração, que chegou a se tornar um show comparado aos seculares,
Esse momento passou a tomar mais tempo dos cultos do que a palavra, do que a oração e do que qualquer outra atitude de adoração a Deus. Ah, mas isso não é adoração, Ed? O altar virou palco. Limitaram o louvor à música gospel. Louvor não é só música. E muitas vezes, as músicas escolhidas são os hits, os sucessos na internet. Sem preocupação com a letra, com a composição, com quem divulga aquilo. Os pastores entenderam e descobriram que isso atrai mais gente para a igreja do que qualquer outra coisa. O momento de louvor e adoração se tornou um momento de diversão espiritual. Acontece que a adoração verdadeira passa longe de ser esse momento em que tem acontecido aí pelas igrejas. E nem se baseia, a adoração não se baseia em fortes emoções, não se baseia em êxtases espirituais, motivados pelo ambiente externo. A verdadeira adoração tem origem lá dentro. Ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela vem de um coração e de uma verdadeira relação pessoal e íntima com Deus. Não só no momento do culto, mas durante toda a semana. A verdadeira adoração tem origem nessa relação verdadeira e íntima com Deus. E isso só se consegue, esse tipo de relação, de amizade, de intimidade com Deus, só se consegue, só se produz através de um conhecimento de Deus. O Bilão fala uma coisa que eu realmente concordo. Está certo que não é ele que inventou, ele deve ter copiado de alguém. Mas é muito verdade. Primeiro, louvor e adoração são coisas diferentes. Louvor é quando você proclama as virtudes de Deus, né? Quando você diz Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Isso é proclamar aquilo que Deus é, isso é louvor. Qualquer pessoa, qualquer uma, pode repetir 1000 vezes, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Mas adoração é diferente. Adoração é algo mais profundo, que vem lá do coração. E só quem conhece a Deus pode adorá-lo. Só quem conhece a Deus verdadeiramente adora a Deus. E aí, inevitável, vira a pergunta que não quer calar: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Não estou perguntando se você sabe quem Deus é. Esses dias me perguntaram, você conhece o fulano assim, assim, assim? Eu falei, eu sei quem é, mas eu não conheço. A maioria das pessoas sabe quem Deus é. Ah, Deus é o Senhor da religião tal, etc. Mas não conhece verdadeiramente. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais a nossa tendência natural será de adoração.
Porque quando você conhece quem Deus é, suas qualidades, seu poder, tudo que Ele é, você começa a ver quem você é diante dEle. E você percebe que você não é nada. O que nos impede de adorar a Deus é nós acharmos que nós somos grande coisa, mas nós somos meros e miseráveis pecadores necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Adorar a Deus é uma atitude e uma postura de contrição, de humildade diante da grandeza de Deus, pois até para estarmos vivos dependemos dEle. O Salmo 51, 17, é o Salmo de Davi, logo em seguida do 50. Você sabe, né, que o 51 veio depois do 50. Ele diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O problema, irmãos, é que nós temos que reconhecer, conhecemos muito pouco a Deus. Muito pouco. Isso torna a nossa adoração superficial, vazia, ritualista. Quando cantamos, cantamos mais pelo prazer da música do que realmente expressar os sentimentos e aquilo que nós vemos e entendemos a respeito de Deus. É quando aprendemos, quando começamos a conhecer a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais admiramos a Deus. E adorar a Deus é a admiração que temos por Deus. Quando nós admiramos uma pessoa, de uma certa forma nós a adoramos. Nós a estimamos, nós a amamos, e assim é com Deus. Por isso é que Deus fala aí no Salmo, falou ali no versículo 7, sabem quem eu sou? Eu sou Deus, sou o seu Deus. Ele está falando para o seu povo. Ele está quase que se apresentando ao seu povo. Olha, quem está falando aqui é Deus. Não é qualquer Deus, é o seu Deus. Deus se revelou de várias formas. Tem se revelado no passado através dos profetas, assim diz Hebreus capítulo 1. Ele se revela na nossa consciência, porque nós temos um sentimento de que algo nos falta, de que nós necessitamos de Deus, embora muitas vezes não saibamos disso. Fomos feitos para desfrutar da sua presença, diz o catecismo. E Ele se revela pela sua palavra. Quando ouvimos a sua palavra, quando lemos a sua palavra, quando estudamos a sua palavra, quando meditamos na sua palavra, e no acampamento, Palavras de Vida, meu tema vai ser meditação. Nós vamos ter aqui sessões de meditação. Não vai ser yoga nem outra coisa. Na palavra de Deus. O problema é que a gente ouve a palavra, logo esquece, se distrai com outras coisas. Mas Deus se revela através da sua palavra. Em Romanos 1, Ele se revela através da criação. Ontem nós ficamos sentados ali fora, aqui na chácara, com meu pai e minha mãe, o Josué. No fim da tarde, estava um ventinho gostoso, um silêncio, olhando o verde, as flores, passarinhos. A
gente sente Deus naquilo que Ele criou, se estivermos atentos. Deus se revela, Ele quer ser conhecido. Ele quer que nós percebamos a sua presença. Ele quer que nós tenhamos entendimento a respeito de quem Ele é. Nós apreciamos as virtudes de Deus. Por exemplo, saber que Deus é amor nos agrada. Mas nos incomoda um pouco saber que Deus é justo. Sabe, como... Estou me lembrando daquelas caixinhas da promessa. Não sei se vocês sabem o que é isso. Usava muito uma época, uma caixinha com cartõezinhos com versículos bíblicos. Podia ler todos os versículos que eles eram todos positivos. Você fará sucesso, Deus te abençoará, você conquistará, você é cabeça e não cauda. Nunca vinha um versículo assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso tem um autor do livro O Discípulo, que ele falava que isso é o evangelho dos santos evangélicos. Só as coisas boas da Bíblia. Aqueles que você sublinha quando está lendo. Mas não pense que Deus não se incomoda com o nosso pecado. Não pense que Deus não está vendo a forma como nós o adoramos. Ah, claro, Ele nos perdoa, Ele é misericordioso através de Cristo. Glória a Deus. Mas Ele está vendo. Ele é soberano. Ele governa. Ele pode estar calado ainda, mas virá o dia em que Ele vem julgar a todos nós. Sacrifício de gratidão é o que Deus quer. Quando somos gratos, é porque refletimos nas suas obras e reconhecemos a sua soberania. No Salmo, Deus está se apresentando para julgar o povo. E isso serve para nós também. É bom sabermos que isso vai acontecer um dia, o julgamento, e é bom que façamos uma reflexão da nossa vida, que é o que acontece durante a ceia. Quando conhecemos o Senhor verdadeiramente, vem uma virtude na nossa vida. Chama-se temor. Temor. Temer a Deus é levar Deus a sério. E a Bíblia diz que é a verdadeira sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, a atitude correta diante da natureza de Deus. Uma virtude que hoje está muito em baixa. Ninguém mais teme a Deus. Não há temor de Deus. E não é à toa que Apocalipse 14, 6 e 7 diz o seguinte. Está aí, na tela. Vai estar. Na tela. Vai estar na tela. Apocalipse, eu não pus aí? Não pus? 6 e 7. Eu pus errado, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, está lá em Apocalipse, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo. Olha qual é o evangelho, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O evangelho que será pregado no final dos tempos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e adorai-o de verdade. Isso é o que Deus requer de nós.
reverência, respeito, devoção. Temer a Deus é levar Deus a sério. Nós perdemos muitos dos costumes que deveríamos continuar tendo, como por exemplo, orarmos de joelhos, nos prostrarmos deitados no chão. Eu vi isso na Nigéria, as pessoas vinham, se deitavam no chão para orar, mas hoje suja a roupa, o chão é duro, eu tenho dor no joelho. Um dos 10 mandamentos, o terceiro, você sabe qual é? Diz assim: para não tomar o nome de Deus em vão. É um dos 10 mandamentos. O nome de Deus não pode ser usado o tempo todo para qualquer coisa. Meu Deus, esqueci o celular no carro. Nossa, Jesus, que mulher feia. Deus do céu. Por aí vai. Você sabe que os judeus pisaram muito na bola, mas eles tinham umas coisas que a gente devia. Eles tinham tanto respeito pelo nome de Deus, que eles evitavam de falar. O nome de Deus em hebraico, é isso que estava, é esse slide que tinha? Era isso ali. Quem consegue ler? Não tinha vogais. Sabe por quê? O nome de Deus em hebraico. Porque os judeus evitavam de pronunciá-lo. E quando eles falavam sussurrando. E eu vi um cara na internet, não sei se é verdade, um estudioso, ele dizia então, que na verdade o que eles falavam, a forma como eles pronunciavam o nome de Deus, era isso aí. Eles falavam assim: Yahweh, Yahweh, que foi traduzido em português para o Javé ou Jeová. Tanto era o respeito pelo nome de Deus. E Deus então mostra a sua reprovação, sua desaprovação dessa atitude de falta de temor, de respeito pelas coisas de Deus. Eu vejo gente aí chamando Deus de você, de um cara lá em cima. Tenha dó, é Deus, é o Senhor do universo, é o Senhor da justiça, que virá julgar os povos. É o Senhor que vê a nossa vida, que tem misericórdia, que é gracioso, mas que é Deus, o soberano sobre todas as coisas. Não podemos brincar de sermos crentes evangélicos moderninhos nessas coisas. E Deus continua no Salmo, nós não vamos ler, mas no versículo 21 ele tem uma frase interessante. Ele fala o seguinte: você pensava que eu era igual a você. Você pensava que eu era igual a você. Ele está dizendo: olha, eu me calei um tempo. Eu deixei vocês fazerem o que vocês querem. Mas vocês estão pensando que eu sou igual a você? A vocês? Não sou, não. Deus não é igual a nós. Deus não faz vista grossa. Deus não dá um jeitinho na hora do seu julgamento. Deus não põe panos quentes. Deus é justo. E o pior, às vezes nós pensamos que Ele é igual a nós porque nós nos achamos deuses. Nós é que mandamos na nossa vida, nós é que decidimos o que nós queremos. E nós aceitamos coisas da palavra dEle e outras não aceitamos. Nós não somos
iguais a Deus. E nem Deus é igual a nós. Há muitas diferenças entre Deus e nós. Muitas. Deus é criador, nós somos criaturas. Deus é o sustentador e nós somos sustentados. Deus é o dono de tudo e nós não temos nada. Deus é o rei do universo e nós temos que ser súditos, obedecer ao rei. Deus é a fonte de todo bem, em nós não habita bem algum, diz Paulo. Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é o Todo-Poderoso, nós somos falhos e fracos e débeis. Deus é o justo juiz e nós somos os réus, aqueles que serão julgados. Deus é o Salvador e nós somos salvos pela sua graça. E Deus é digno de louvor e adoração e nós temos que ser verdadeiros adoradores. Nós somos muito diferentes de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós nos submetemos e nos colocamos debaixo da sua autoridade para o adorar. A adoração é tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco em Deus. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Ele é o Senhor. Para adorá-lo eu preciso me submeter primeiro. Para conhecer a Deus é preciso se relacionar com Ele todo dia e todo tempo, não só no domingo, um encontro de domingo. E se Deus se revela de todas essas formas, Deus se revelou através do seu Filho, Jesus, a toda a terra. Colossenses 2,9 diz, não está lá, habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Cristo. Portanto, se nós quisermos conhecer a Deus, basta estarmos em relação com o nosso Jesus, seguindo o seu exemplo. Isso porque a nossa adoração é a nossa resposta ao amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, mesmo nós sendo ainda pecadores. Nossa resposta ao amor de Deus é a adoração. Continuar vivendo na sua presença, por meio do Espírito Santo que agora habita em nós. Andar no Espírito. Ele é quem pode nos inspirar, o Espírito Santo, a uma verdadeira adoração. Se eu chego aqui, por exemplo, para o tempo de louvor e adoração, na carne, é preciso que eu já venha no Espírito. Quem vive pelas coisas da carne, quem vem aqui buscando as coisas da carne, eu vou lá na igreja orar por mim para que eu ganhe na loteria. Esse não é capaz de adoração verdadeira. Pode cantar, pode se emocionar no culto, mas é em espírito que a gente adora de verdade ao Senhor. Por isso, o Salmo termina lá no final, tem 2 versículos, que dizem o seguinte: mas ao ímpio Deus diz, aqui fala o ímpio, mas ele está falando ao seu povo, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Tem gente que fala, conhece a Bíblia, discute, argumenta. De que adianta, de que serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Que adianta? E aí, no final ele diz, aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus.
Esse é o verdadeiro sacrifício de ações de graça. Não adianta conhecer a lei, as regras, repeti-las, se não atendermos à sua advertência e à sua disciplina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o texto da ceia, e tome, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nossa vida, irmãos, tem que ser uma expressão de adoração a Deus tão verdadeira, tão genuína, tão forte, que inspire as pessoas que nos cercam também a quererem adorar a Deus. Amém? Que seja assim na nossa vida. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.